19, versículo 1 e 2, nós vamos ler para a guisa de introdução e depois vamos trazer o contexto dessa palavra. Amém? Juízes é o 7º livro do Antigo Testamento, ou do Primeiro Testamento, como também é conhecido. Amém? Juízes 19, quem achou dá glórias, quem não achou sem vergonha dá aleluia. Todos acharam? Intitula-se assim: os homens de Gibeá abusam da mulher de um levita. Aconteceu também naqueles dias em que não havia rei em Israel, que houve um homem levita que, peregrinando aos lados da montanha de Efraim, tomou para si uma mulher concubina de Belém de Judá. Porém, a sua concubina adulterou contra ele e foi dele para a casa de seu pai, a Belém de Judá, e esteve ali alguns dias, ao saber 4 meses. Amém? Antes de eu trazer o contexto, nós vamos ver porque aconteceu também, porque ele dá essa continuidade. Concubina é conhecida, a igreja ali, como esposa secundária. O que é a esposa secundária? Nós temos uma esposa secundária, assim como havia a poligamia, o homem poderia ter várias mulheres, havia também esposas secundárias. Dentre elas nós conhecemos, eu vou citar uma, Agar. Agar é serviçal de Sarai, porém ela praticamente emprestou a sua barriga ou a sua madre para que coabitasse com Abraão, que não era Abraão ainda, e dali suscitaram um filho com o nome de Ismael. Então, assim como essa concubina, era também Agar, uma esposa secundária. E outra coisa que nós temos aqui, que há uma controvérsia nisso, quando fala aqui que, porém, a sua concubina adulterou, alguns historiadores chegam a dizer que é uma expressão forte, porque ela não adulterou. A palavra que usa aí é porque ela usou de má fé, enganou ele, traiu a confiança dele e foi embora para a casa do seu pai. Só que a tradução da Bíblia, em algumas situações, ela não tem uma pronúncia correta. E aí os tradutores, no mais próximos que eles entenderam a narrativa, eles puseram lá na Bíblia. Então, tirando aí esse cargo, esse fardo dessa mulher, porque a história dela é muito triste, e trazendo para a realidade normal. Naquela época não havia rei em Israel. O escritor desse livro, desse registro, há uma ideia aí que ele escreveu entre o reinado de Davi e Salomão, tendo em vista o que tinha se passado quando a terra não tinha rei, e a maioria do povo em Israel vivia dissolutamente, conforme as suas próprias vontades, degrinindo a imagem do Senhor, levantando altares para ídolos e coisas dessa natureza. E por isso que houve esse ato que nós vamos ver, e consequentemente outros atos terríveis. Mas quando ele fala e aconteceu também, me deu a vontade aqui, a ideia de ler os versículos anteriores 30 e 31, que diz assim: e os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura, e Jonatas, filho de Gerson, o filho de Manassés, ele e seus filhos foram sacerdotes da tribo dos Danitas, até o dia do cativeiro da terra. Assim, pois, a imagem de escultura que fizera Mica, estabeleceram para si todos os dias que a casa de Deus esteve em Siló. Ou seja, Deus, ele abomina a escultura, a imagem de escultura, e principalmente idolatria. O povo estava vivendo em uma fase da sua vida que não tinha um rei para liderar e trazer as normas, os preceitos e as ordenanças do rei. Então vivia conforme as suas próprias vontades. E nesse meio termo aconteceu esse fato aqui completamente trágico, que nós vamos ler agora, por causa da inconsequência do homem
e por causa, talvez, quem sabe, aquele casal andava brigando, e a mulher, por um determinado momento, preferiu voltar para a casa do seu pai, a não querer mais viver com seu marido devido à vida que viviam. E há grandes indícios disso que nós vamos ver no decorrer da leitura, que possivelmente não tinha um casamento favorável. E o capítulo de número 19, versículo de número 1, fala sobre tempos de rebeldia daquele povo. Olha o que diz: aconteceu também naqueles dias em que não havia rei em Israel, que houve um homem levita, que era da tribo de Levi, obviamente, que peregrinando aos lados da montanha de Efraim, tomou para si uma mulher concubina de Belém de Judá. Era um tempo de desobediência, porque haviam juízes, mas não haviam reis. Só que, assim como os reis, os juízes também foram levantados pela vontade de Deus, que a Bíblia nos ressalta que toda autoridade é pela vontade de Deus. No versículo de número 2, nós vamos ver que ela deixou o marido, aqui está dizendo adulterou, mas um estudo mais profundo, ela não adulterou com ele, mas sim o deixou, o abandonou, traiu a confiança dele. Então ele conjecturou como se fosse um adultério, que diz assim: porém a sua concubina adulterou contra ele, e foi dele para a casa de seu pai, a Belém de Judá, e estava ali, e ficou lá por 4 meses na casa de seu pai. Aí do versículo 3 ao versículo de número 9, nós vamos ver que Deus, ele sempre nos avisa, ele sempre chega primeiro, antes de as coisas acontecerem, para dar a mim e a você um livramento. E acontecimentos desses já aconteceu na minha vida e na vida de muitos aqui, eu creio. Deus sempre usou minha mãe para me avisar de coisas que viriam a acontecer, para que eu não fosse para certos lugares, para que eu não passasse por alguns danos. E isso aconteceu por várias vezes na minha vida. Eu nunca me esqueço, eu conheci um rapaz, seu Edivaldo, bem pouco tempo, nós tínhamos quase 3 meses de aluguel, porque eu tinha um bar, fiz amizade com esse cidadão e não sabia a conduta desse cidadão, a índole dele, era um taxeiro, um suposto taxeiro lá na área. E esse cidadão tinha saído corrido da cidade de Gandu. Ele já foi falecido, já mataram ele, a polícia matou. E eu, por ter amizade com ele sem saber a história dele, começamos a sair juntos e beber juntos, e fazíamos farra juntos, passávamos a noite juntos. E ele me mostrava ser uma pessoa legal, uma pessoa carismática, sorrisonha, mas já tinha matado pessoas, já tinha assaltado, já tinha feito miséria. Só que num determinado dia, nós tínhamos saído de numa sexta, e passamos a noite na rua, e bebemos e curtimos, e sempre saí com pessoas, graças a Deus. As pessoas usavam entorpecente, mas eu nunca despertei para isso, nunca quis usar nem maconha, nem cocaína, nem crack, nem êxtase, nem loló, nada. Bebia, deixava quem quisesse usar a porcaria deles lá, usava, mas eu nunca abri meus olhos para isso, só queria farrear e curtir. E de repente cheguei em casa no sábado pela manhã, fui dormir. Quando chegou sábado, 16 horas, ele me chamou para sair de novo, e ele estava de olho em uma menina lá da rua. A menina era de menor, 16 anos. Aí aquele negócio trancou meu coração, mas ainda assim o impulso de querer beber e curtir, eu disse: eu vou. Só que eu não sabia que a menina estava com ele. Ele falou: bora, vamos ali. E minha mãe falou: não vá, fica aqui. E mãe, é muito difícil de ela falar isso nessa época, que eu já estava dono do meu nariz, e era um dia de sábado, eu já tinha a minha vida sobre as minhas responsabilidades, já trabalhava. Mas aquele negócio que ela falou assim, não vai, eu senti algo profundo. E quando foi no domingo pela manhã, eu soube que aquele cidadão foi preso na BR-324 pela Polícia Federal, tentando estuprar aquela jovem, ou não sei se o fato foi consumado. Se eu estivesse com ele, teria pego também um gancho na cadeia. Daí a polícia puxou a ficha desse cidadão e veio todo o relato de tudo que ele tinha feito. Inclusive empurrou um pai de família assaltando de cima de um viaduto, de uma ponte, de uma passarela, e matou um pai de família de 56 anos. Eu fiquei com ódio dele tão grande, porque ele poderia me botar em uma ponta de foguete, mas Deus preparou ele
e levou. Então, quando Deus nos avisa, quando Deus usa alguém para nos avisar, não vá. E eu vou mostrar alguns casos ou algumas situações aqui, e começa no capítulo 3, vai até o capítulo 9. Olha que Deus avisou e avisou de novo. Capítulo de número 19, versículo 3. E seu marido se levantou, depois que ela foi embora, ficou 4 meses lá com o pai. Ele bateu a saudade e disse: eu vou atrás da mulher, eu vou buscar ela. Não é certo isso. Se ela é minha mulher, ela tem que ficar comigo e não na casa do pai dela. E o que aconteceu? E seu marido se levantou, partiu após ela, para lhe falar conforme o seu coração e para tornar a trazê-la. E o seu moço e um par de jumentos iam com ele. E ela o levou à casa do seu pai, e vendo o pai da moça, alegrou-se ao encontrar-se com ele. E o seu sogro, o pai da moça, o deteve ou segurou, e ficou com ele 3 dias, e comeram e beberam e passaram ali a noite. E sucedeu que ao 4º dia pela manhã madrugaram, e ele levantou-se para partir. Então o pai da moça disse a seu genro: conforta o teu coração com um bocado de pão, e depois partireis. Fica aqui mais um pouquinho, vamos comer comigo, não vai agora não. Parecia um aviso. E assentaram-se, pois, versículo 6, e comeram ambos juntos e beberam. E disse o pai da moça ao homem: peço-te que ainda esta noite queiras passá-la aqui, alegre-se o teu coração. Porém, o homem se levantou para partir, mas o seu sogro o constrangeu a tornar a passar a noite ali. E madrugando ao 5º dia pela manhã para partir, disse o pai da moça: ora, conforta o teu coração. E detiveram-se até já declinar o dia, e ambos juntos comeram e ficaram ali, prosearam e conversaram. Então o homem se levantou-se para partir, ele e a sua concubina e seu moço, e disse seu sogro, o pai da moça: eis que já o dia se abaixa, ou seja, está escurecendo, e já é tarde. Vem, louvado seja Deus, entrando, peço-te que aqui passes a noite. Eis que já o dia vai acabando, passa aqui a noite, e que teu coração se alegre, e amanhã pela madrugada levantai-vos a caminhar, e vai-te para a tua tenda. Isso é um costume dos orientais, como mineiros também são assim, de quando uma pessoa faz uma visita, até os dias de hoje, você chega na casa de um oriental, na casa de algum israelita, de algum muçulmano, eles fazem questão que você passe ali alguns dias e se alegre com ele. Mas parecia que Deus estava avisando aquele homem. Ficou no período de 3 dias, depois ficou mais um dia, 4, depois ficou o 5º dia, e o sogro conseguiu segurar ele por alguns dias. Parecia que Deus estava avisando: não vá. E no capítulo 10 até o capítulo 15, Deus vai avisar mais uma vez. Olha o que diz o capítulo 10 ao capítulo de número 15. Porém o homem não quis ali passar a noite, mas levantou-se e partiu, e veio até defronte de Jebus. Jebus era a antiga Jerusalém, que depois passou a ter o nome de Jerusalém, mas antes era o nome de Jebus. Louvado seja o Deus Todo-Poderoso. Abre parêntese, que é Jerusalém, e com ele o par de jumentas abordados, como também sua concubina. Estando, pois, já perto de Jebus, e tendo-se já declinado muito dia, disse o moço a seu senhor: caminhai agora e retiremo-nos a esta cidade dos jebuseus, e passemos ali a noite. Porém disse-lhe seu senhor: não nos retiraremos a nenhuma cidade estranha que não seja dos filhos de Israel, mas passaremos até Gibeá. Ou seja, Deus usou o sogro dele por algumas vezes, e agora usa o seu servo, o seu moço, para tentar tirar ele da visão do diabo, que já estava preparado para aquilo que lhe iria acontecer. Versículo de número 14. Passaram, pois, adiante e caminharam, e o sol se lhes pôs junto a Gibeá, que é a cidade de Benjamim, e retiraram-se para lá para entrarem
a passar a noite em Gibeá, e entrando ele, assentou-se na praça da cidade, porque não houve quem os recolhesse em casa para ali passarem a noite. Ou seja, estranhíssimo, que ninguém naquela cidade quiseram receber eles como hóspedes. Mesmo ele vai falar que tinha lugar que tinha pastos, que podia ficar os gados que ele levou, os burros, os bois, as jumentas. Mesmo tendo ele uma condição, que ele levou um dinheiro para esta viagem, mas ninguém quis receber. Então ele colocou no teu coração, junto com seu moço e sua concubina, de dormirem na praça. Ou seja, estava obstinado, ele estava com a cabeça virada, que ele queria chegar em casa no momento certo, mas queria, em nome de Jesus, de uma forma que estava no seu coração. Ou seja, Deus avisou através do teu sogro, depois Deus avisou a ele através do teu moço, porque se ele desse para a cidade, onde o moço chamou ele no versículo 13, no versículo 12 e 13, talvez o fato que ocorreu não teria acontecido, mas ele teimosamente quis seguir o curso do seu coração, e assim foi. E no versículo de número 16 a 21, a falsa esperança. Ele chega de noite, está lá no meio da praça, e de repente ia passar a noite ali, e vem um homem velho do seu trabalho, nós vamos ver, que dá aposentos a ele, hospeda ele na casa dele, e diz assim: e eis que um homem velho vinha à tarde do seu trabalho do campo, e era este homem da montanha de Efraim, mas peregrinava ou morava em Gibeá. Eram, porém, os homens desse lugar, filho de Benjamim. Havia um costume muito grande quando uma pessoa de uma tribo se encontrava com outra em outra cidade ou em outra tribo, e aí era um costume dele de perguntar: como é seu nome? Aí você dizia duas respostas: eu sou Rosenildo, filho do pastor Luiz, porque dali vinha os ancestrais. Aí dizia filho de Luiz, filho de Raimundo, filho de Pompílio, filho de... Aí vinham os netos, os avós e tataravós, e ambos começavam a falar, e muitas vezes coincidiam que eles eram parentes, que às vezes tinha pessoas da família dele que era da família dele também. Então quando o velho da terra de Efraim, que era da mesma terra desse levita, começaram a conversar, eles viram que ele tinha um grau de parentesco. Então o velho se alegrou mais ainda, e diz a palavra do Senhor no capítulo 17: levantando ele, pois, os olhos, viu a esse passageiro na praça da cidade, e disse o velho: para onde vais e de onde vens? E ele disse: passamos de Belém de Judá até os lados da montanha de Efraim, de onde sou, porquanto fui a Belém de Judá, porém agora vou à casa do Senhor, e ninguém há que me recolha em sua casa. Ou seja, ele estava fazendo uma reclamação: rapaz, eu passei pela cidade e ninguém quis me recolher, ninguém quis me colocar como hóspede em sua casa. Versículo de número 19, diz assim: ainda que há palha e pastos para os nossos jumentos, e também pão e vinho para mim e para a tua serva, e para o moço que vem com os teus servos, de coisas nenhuma há falta. Ou seja, ele disse: pode vir para a minha casa, que tudo que você quiser em minha casa vai ter alimento para os seus animais, vai ter alimento para a sua concubina, para a sua companheira, vai ter alimento para o seu moço, alimento para você, bebida, passemos ali a noite. Louvado seja Deus. Então disse o velho: paz seja contigo, tudo quanto te falar fique ao meu cargo, então somente não passes a noite na praça. Porque ele já sabia do que acontecia naquela cidade, o costume de alguns homens daquela cidade. E no versículo 21, e trouxe-o à sua casa, e o deu pasto aos jumentos, e levando-se os pés, comeram e beberam na casa desse moço. Olha como as coisas acontecem, amada. A mulher estava em sua casa em paz, na tribo de Efraim, junto com um levita, provavelmente um homem da casa de Deus, né? Tomava conta das coisas de Deus. E de repente ela dá no teu coração de ir embora e vai para a casa do teu pai. Um homem talvez com coração duro, deixou a raiva passar durante 4 meses e fica ali enfurecido. Quando acalma, aplaca a ira do teu coração, ele decide buscar a mulher. Só que talvez o casamento deles ainda não tivesse chegado a um denominador comum, e ele queria ajustar as coisas em casa. Mas só que há algumas coisas que acontecem em nossas vidas que não tem explicação, e Deus, por muitas vezes, Ele
entra no meio da situação para tentar nos livrar do mal, mas nós temos o livre-arbítrio, assim como esse homem teve. Deus ainda levantou esse velho, esse moço, para aplacar a ira daqueles homens que vão chegar na casa dele e acalmar, né? Ou melhor dizendo, proteger eles daquele mal que sobreviria neles, porque certamente se ficasse na praça ia acontecer coisa pior, ou não sei, pior do que aconteceu, mas o homem fez a parte dele e Deus fez ali um momento de esperança. Aí eu digo assim, julgo uma falsa esperança, porque no capítulo 22 a 30 veio então, ou sobreveio então o mal. Olha o que aconteceu do capítulo 22 a 30. Estando eles alegrando o seu coração, eis que os homens daquela cidade, homens que eram filhos de Belial, é o mesmo que dizer pessoas más, filho de Belial significa isso, cercaram a casa, batendo a porta, e falaram ao velho, o senhor da casa, dizendo: tira para fora o homem que entrou em sua casa. Para quê? Eles queriam ter relações sexuais com aquele homem. Se lembra de Sodoma e Gomorra, quando os dois anjos foram na casa de Ló, e o povo, ou os homens daquela cidade, mandaram que tirassem também aqueles homens de lá, para que eles tivessem relações sexuais, porque o povo estava completamente perdido, a cidade completamente devastada, o povo estava vivendo sobre a maquinação do diabo. E o que acontece? A mesma coisa que aconteceu com Ló, esse homem faz a mesma proposta. E o homem, versículo 23, louvado seja Deus, o senhor da casa saiu a eles e disse: não, irmãos meus, ora, não façais semelhante mal, já que este homem entrou em minha casa. Não façais tal loucura. Eis que a minha filha virgem e a concubina dele tirarei para fora, humilhai-as a elas e fazei delas o que parecer bem aos vossos olhos. Porém, a este homem não façais loucura semelhante. Olha que interessante, o valor que tinha uma mulher naquela época e o valor que tinha um homem daquela época. Ele preferiu proteger a integridade física do homem, porque também era o homem da tua tribo, da tribo de Efraim, e ele propôs dar a sua própria filha virgem, para que os caras abusassem dela, assim também como a concubina, para que não tocasse naquele homem. Versículo de número 25. Porém, aqueles homens não quiseram ouvir então aquele homem. Por isso que eu disse que a situação entre o casal não estava estabilizada ainda, porque um homem que ama a mulher, um homem que respeita pelo menos a mulher, não teria esse tipo de atitude. Olha, porém aqueles homens não quiseram ouvir. Então aquele homem pegou a sua concubina e lhe atirou para fora. Foi o que ele fez? Saia, vai embora, oferecendo-a àqueles homens, dizendo assim: farinha pouca, o meu pirão primeiro, e atirou para fora. E eles a conheceram. Conhecer quer dizer aqui coabitar, viu, igreja? É ter relação sexual. Conhecer na Bíblia Sagrada, quando fala conheceram, é ter relação sexual. E eles a conheceram e abusaram dela toda a noite até pela manhã, e subindo a alva a deixaram. Ou seja, deixaram aquela mulher completamente, ou melhor dizendo, semi-morta. A Bíblia não diz quanto a quantidade, de homens que abusaram dela. E ficou a noite toda. A noite toda. Quem vê esses atos libidinosos, truculentos, eles não só têm relação sexual, como têm o prazer de machucar, de bater, que é a posse, né, desses doentes mentais, que não só em satisfazer ali, eu ter prazer, o prazer também de bater, espancar, satisfaz o seu ego. Então, eles pegaram, versículo 26, e ao romper da manhã, veio a mulher e caiu à porta daquele homem, onde estava o seu senhor, o seu marido, suposto marido, que isso não serve como marido, e ficou ali até que se fez claro. E levantando-se seu senhor pela manhã, e abrindo as portas da casa,
e saindo a seguir o seu caminho, eis que a mulher, sua concubina, jazia à porta da casa, com as mãos na limiar da casa, já quase morta, completamente espancada, humilhada e estuprada. No versículo 28 diz assim, e ele lhe disse: levanta-te e vamo-nos. Porém não respondeu, estava desacordado. Então pô-la sobre o jumento, e levantou-se o homem e foi-se para seu lugar. Ele pegou a mulher, provavelmente morta, jogou em cima do seu jumento e partiu para sua casa. Só que esse homem ficou tão irado, tão enraivecido, porque suponhamos que a ação dele em lançar a mulher para fora, no primeiro momento, foi defender a tua integridade física, munido ali talvez de raiva, porque pensando ele naquele momento, vamos pensar com a cabeça dele, eu estou passando por isso agora por sua causa, porque se você não tivesse saído de casa, se tivesse resolvido as coisas comigo dentro de casa, eu não estaria aqui tendo que vir nesse lugar para te buscar e agora arriscando a minha pele. Agora você vai pagar o preço. Mas quando a ficha caiu, imagino quando ele levou a mulher que chegou até a tribo de Efraim, olha o que aconteceu. A ficha caiu, ele ficou muito enraivado. Chegando, pois, versículo de número 29, chegando, pois, à sua casa, tomou um cutelo, uma machadinha, você lembra de Isaac e Abraão? Pegou um cutelo na sua, louvado seja Deus, um cutelo, e pegou na sua concubina e a despedaçou com seus ossos em 12 partes e enviou-as por todos os termos de Israel. Ao saber, em cada tribo ele enviou um pedaço da mulher, cabeça para um lado, braço para o outro, perna para o outro, coxa para o outro, braço para o outro, antebraço para o outro. Só que, amado, aquilo gerou consequências trágicas. Olha o que diz no versículo 30: e sucedeu que a cada um que, louvado seja Deus, que tal via, dizia: nunca tal se fez, nem se viu, desde o dia em que os filhos de Israel subiram da terra do Egito até o dia de hoje. Ponderai isto no coração, considerai e falai que tal ato nunca tinha acontecido. Acabou por aí, pastor? Não. Com essa reação desse homem, quase que se dizima uma tribo, porque todas as tribos, no capítulo 20 vai dizer, todas as tribos de Israel se levantaram contra a tribo de Benjamim. Foi de onde os homens fizeram essa atrocidade. Por quê? Eles estavam vivendo de boa, e os líderes, ou os cabeças da cidade, da tribo de Benjamim, estavam protegendo eles. Então as outras tribos se enraiveceram. Meu amigo, foram milhares de pessoas mortas, porque todas as tribos invadiram a tribo de Benjamim, mas mataram crianças, mataram mulheres, mataram homens, tudo por causa da morte de uma mulher. Por isso que eu disse, pense bem como você está vivendo o seu casamento, porque o teu casamento, ou o falecimento do teu casamento, a guerra ou a crise conjugal do teu casamento, pode trazer consequências gravíssimas. E foram muitas pessoas mortas. E tem um momento que das cidades de uma das tribos se alegra com aquele feito, com aquela ação. Aí um dos homens fala assim: do que é que você está se alegrando? Povo brigando contra o mesmo povo, povo matando o seu próprio povo. Que alegria nós temos nisso. Por causa de uma situação doméstica, por causa de um problema dentro da sua casa, você pode levar para toda a sua família, ou quem sabe para a vizinhança. Eu vou ler só um versículo aqui, o último versículo do capítulo 20, que diz assim: e os homens de Israel voltaram para os filhos de Benjamim e os feriram a fio da espada, desde os homens da cidade até aos animais, tudo quanto ali se achava,
e também a todas as cidades, quanto se acharam, puseram a fogo as cidades circunvizinhas que eram ligados a Benjamim. Todas as pessoas foram mortas a espadas, queimadas vivas, por causa de uma única situação. Se ela ficasse em casa, se resolvesse o problema doméstico, conjugal em casa, ele não teria saído para buscá-la, e esse fato horrendo não teria acontecido. Olha o que Ezequiel chega a dizer, em nome de Jesus, no seu livro, na sua escrita. Olha o que diz o profeta Ezequiel. Ezequiel, ele diz o seguinte: louvado seja o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Olha o que diz Ezequiel, capítulo 16, se não me falha a memória. Deixa eu ver se é isso mesmo. Versículos de número 49. Olha o que diz Ezequiel, falando sobre esta cidade, sobre Israel, Jerusalém, sobre o povo que não adorava mais a Deus, sobre o povo que estava obstinado pelo pecado. Eis que esta foi a maldade de Sodoma, tua irmã. Considera Sodoma como irmã de Jerusalém. Soberba futura de pão e abundância de, louvado seja Deus, ociosidade, teve ela as suas filhas, mas nunca esforçou a mão do pobre e do necessitado, e se ensoberbeceram e fizeram abominação diante de mim, pelo que as tirei dali, vendo eu isso. Também Samaria não cometeu metade dos teus pecados, e multiplicastes as tuas abominações mais do que elas, e justificaste as tuas irmãs com todas as abominações que fizeste. Deus considerou elas pior do que Sodoma e Gomorra, e pior do que Samaria, que era uma cidade idólatra, que considerava um bezerro de ouro como se fosse ele que tirasse o povo de dentro da terra do Egito. Então teve algumas atitudes adversas naquela época. Primeiro, a atitude da mulher em sair da tua casa, em voltar para a casa do teu pai, sem tentar uma reconciliação com seu marido. Depois, a do homem de ir para a casa do pai buscar a mulher, mas teimosamente não ficou lá durante um período, para que, quem sabe, Deus enviasse pessoas para caminhar com ele de volta. Ou quando aquele moço jovem chamou ele para que repousasse em uma cidade, esperasse que o dia amanhecesse, ele teimosamente ficou na praça, a ponto daquele velho, que teve uma outra atitude, pegou ele e pôs na casa dele. Só que à noite os homens tinham essa atitude maquiavélica, essas atrocidades. O sogro ainda tentou retê-lo por alguns momentos, ficou com o sogro durante 5 dias. E quando ele chegou à noite na casa daquele velho, os homens maus, conhecidos como os homens de Belial, os homens da maldade, estupraram aquela moça a noite toda. E depois teve a atitude daquele, louvado seja Deus, daquele homem, mais uma vez, em despedaçar a sua mulher em 12 pedaços e enviá-la para as tribos, a ponto de levantar uma guerra terrível. Uma pequena fagulha pode trazer um turbilhão de problemas. Então vigia, mulher, em nome de Jesus. Como você vive em sua casa com seu marido, as coisas não estão transcorrendo da maneira que vocês esperavam. Senta, conversa, diálogo é a melhor solução. Aprenda a pôr-se no seu lugar de mulher, para que também o homem venha aprender a pôr-se no lugar de marido. Porque imagino eu, como eu falei, vou retornar a falar, que quando ele pegou ela e empurrou, talvez com um instinto de perversidade, talvez com raiva, Rodolfo, por causa de você que eu estou aqui, miserável. Esses homens não vão me matar não, de mim você vai tu, mas eu não vou morrer. Porque cabeça quente, o medo, a raiva, um conjunto de situações, de emoções, que ele teve aquela atitude, e os caras abusaram da mulher dele a noite toda, a ponto de entregá-la pela manhã a ele morta. Porque quando ele disse levanta aí, e sobe na carruagem ou na jumenta,
ela não tinha mais fôlego de vida, ela não tinha mais respiração, ela não tinha mais batimentos cardíacos. E o que aconteceu? Ele pôs ela em cima da jumenta. Quando chegou em casa, que se deparou com aquele corpo morto, bateu o arrependimento, a ira, o remorso. E o que é que deu no coração dele? Eu sei como é que eu vou levantar uma guerra. Porque ele entendia, ele sabia que isso ia acontecer. Ele não fez aleatoriamente. Os pedaços daquela mulher que ele mandou para cada tribo, ele mandou sabendo que ele iria levantar uma grande guerra. Uma coisa dessa poderia ser evitado. Quantas coisas poderiam ter sido evitadas no meio do seu casamento? Quantas coisas podemos evitar no nosso casamento? Com um diálogo. Ela decidiu trair a confiança dele. Voltando para a casa do pai, ela desfez do marido que estava com ele. Mas só que o sogro gostava muito dele. A Bíblia vai dizer que o sogro se alegrou quando viu e não queria deixar mais ele ir embora. Então, às vezes, por causa de um momento, nós botamos toda a trajetória das nossas vidas a perder. Então, que a gente venha vigiar dentro da nossa casa, que a gente venha vigiar com os nossos cônjuges, que a gente venha vigiar com nossa família, porque o diabo ele fica ao nosso derredor. O que aconteceu? O diabo fez alguma coisa aí? Simplesmente ele se apropriou das circunstâncias. Armaram teatro para Satanás. Ele só fez uma coisa: chegou no ouvido dos filhos de Belial: olha, tem um homem dentro da casa desse velho. E o ato de ter relação com o homem era uma desmoralização ao nosso Deus. Então a gente tem que vigiar o tempo todo. Como eu falei aqui em um dos cultos, não existe essa de eu sou homem, eu mando em casa, quem manda sou eu. Não, acabou isso. Tem que ter uma igualdade de pensamentos, sabe, de postura dentro de casa. Porque hoje nós estamos em um mundo bastante evoluído, onde as mulheres estão trabalhando tanto quanto os homens na rua. Então acabou aquela onda de dona de casa, de motorista de fogão. Chega em casa, a gente vai ter que lavar uma roupa, se souber, se não souber, varre uma casa, lava um prato, faz uma comida, acabou. Hoje os direitos são iguais. Não vai tirar nossa masculinidade de forma nenhuma. Não vai tirar. Então, para que nós venhamos saber viver, ou melhor dizendo, para que venhamos viver nesse mundo evoluído, numa geração diferente, temos que aprender a ter algumas considerações. E não podemos trazer o curso, olha o que eu vou falar, o curso da Bíblia cultural para os dias de hoje. A Bíblia ela foi escrita em um termo cultural, judaico, naquela época aos hebreus, aos israelitas. Então tinha alguns usos e costumes da época que não tem tanta relevância para nós hoje. Só que não se muda os mandamentos, a conduta de adorar e a forma de servir a Deus não. Mas algumas coisas nós temos que começar a ponderar para que o nosso casamento ele tenha sempre uma acessão. Então vigia o tempo todo, igreja. É fácil chegar na igreja, eu e minha casa serviremos ao Senhor, meu marido é uma bênção, minha esposa é uma bênção. Mas, e nas circunstâncias adversas? E na hora que ele tira a sua paz? E na hora que ela tira a sua paz? Será que você vai promover ele ainda como bênção, sabendo agir como mulher edificadora do teu lar? Será que você vai saber resolver as coisas com sua mulher, sendo você o cabeça da casa, amando-a com todas as circunstâncias contrárias, para apaziguar a situação e não entrar em um confronto, mas sim em uma igualdade de pensamentos? Só que tem entre isso aí, entre o diálogo, entre o bom senso, entre o amor, entre a compreensão, em primeiro lugar tem que haver o respeito. E o respeito ele atribui a uma situação: não vá, não venha, não deixe, espere,
façamos juntos, vamos pensar iguais, e não eu faço, eu posso, eu vou, e ninguém manda. Quando nós agimos com essas vertentes, nós estamos dizendo que nós não somos casados. Tem que haver uma concordância. Para eu ter o respeito da pastora, para eu dizer a ela assim: olha, eu não quero que você vá em tal lugar, eu tenho que aprender a responder a ela da mesma forma. Quando ela diz assim: bem, eu não quero que você vá. Porque quando ela disser a mim, quando eu disser a ela que ela não vá, e ela lembrar que eu disse a ela que era para não ir, que moral eu vou ter? Voltando a dizer, estamos em um mundo evoluído, onde os direitos são iguais. Então, para eu ter respeito, eu tenho que dar respeito. Para eu ter moral, eu tenho que dar moral. Então isso, o respeito apazigua o confronto e capacita cada vez mais tanto o homem como a mulher. Olha uma história dessa, uma história horrenda. Milhares de pessoas morreram por causa de uma discussão cônjuge, por causa de uma separação de um casal. Quase dizima, quase acaba com a tribo de Benjamim. Sobraram poucas pessoas da tribo de Benjamim, porque a maioria delas foram feridas e mortas ao fio da espada, por causa de uma cabeça que entrou em uma tribo, por causa de um braço que entrou em outra tribo, por causa de uma perna que entrou em outra tribo. Por causa de quê? Por causa da mulher desrespeitosa, por causa do marido desrespeitoso, ambos uns com os outros. O nosso valor como marido, ele é muito maior. Aprenda isso, está na Bíblia, pastor? De jeito nenhum. O nosso valor como marido, ele é muito maior quando nós valorizamos a nossa esposa. Porque é um ditado humano, mas sempre os ditados humanos pegam um gancho na Bíblia. Atrás de um grande homem tem sempre uma grande... Adão foi um grande homem? Por quê? Eva não foi uma grande mulher. Abraão foi um grande homem? Era para ser muito mais engrandecido aos olhos de Deus, porque Sarai vacilou, desfazendo dos méritos de Deus. Sansão foi um grande homem, com uma força descomunal. O cara matou 1000 homens, não foi? Com o queixo de uma jumenta. O cara conseguiu matar 1000 cabras, bicho. Imagina aí, você matar 1000 homens. Eu não aguento com 2. 1000 homens, se eu tiver errado me corrijam. 1000 homens com o queixo. Imagina aí, os caras vinham, ele pau, brutalmente forte. Mas atrás dele tinha uma mulher decepcionante, conhecida como Dalila. Então o nosso valor, ele é muito maior quando nós valorizamos a nossa esposa. Ontem eu estava lá na loja, que eu fico lá meio-dia para a pastora almoçar. Júnior chega lá doido. Cadê ele? Poxa, doido para ele vir hoje. Um celular na mão, está ele, entrou na loja assim, todo. Eu digo, o que foi? Vai brigar com o papai? Vai. Não, rapaz, Viviane saiu de casa 9 horas, dizendo que vinha para aqui para o dentista. 12 horas, velho, cadê ela? Arrebatada não foi. E o moleque preocupado, agoniado. Eu disse, vem cá, liga para ela. Não, está sem o celular. E o cara nervoso. Aí ela chegou lá e eu disse, poxa, ele tinha saído, né? Eu disse, se ela chegar aqui, E ela chegou doido para resenhar com ele, liguei, mas ele não atendeu. Fui atrás dele, chego lá, estava a mãe dela, a sogra dele, vem cá, ligeiro, vem cá. Chamei, nem conhecia a mãe dela me conheceu, vem cá, todo mundo. Aí eu levei para ele ver lá onde estava a mulher dele. Ele tem um amor por essa varoa aí, meu amigo, né? Pense em um amor que ele tem, não tem vergonha de declarar isso não. Todas as vezes que ela passa por um problema, mesmo sem ele estar
ou quando ele não estava aqui na igreja, ele de imediato me ligava: pastor, veja lá a situação com Viviane, por favor. Isso é bonito. Eu tenho vergonha de dizer, eu não sou meloso, esse negócio eu não sei ser, é um dentro de mim, mas eu acho bonito. O Rosenildo é assim, aquela branquela ali. Júnior é assim, com essa gigante, cheio de coisa de... Eu fico assim olhando, meu Deus, que melança terrível, mas é bonito. É bonito. É melhor juntos do que separados. Eu tinha um casal aqui na igreja, tenho, para a glória de Deus, que a alegria desse casal e o amor dele, quando nós éramos da igreja lá ainda pequena, contagiou tanto a igreja, que levantou uma fúria na vida de algumas pessoas terrível, porque eram pegajosos um com o outro. Sempre foi assim, uma alegria espontânea que, sabe, arrancava risos de algumas pessoas, mas iras de outras pessoas. Nosso obreiro Elias, o irmão do nosso auxiliar Messias, com a obreira Cláudia. Vocês conhecem Cláudia agora? Vocês precisavam conhecer Cláudia há 10 anos atrás. Cláudia já chegava na igreja. Vem cá, Rosenildo, tem Rosenildo. Cláudia, não, aliás, não, será aí, mano? Vem cá, pastor. Cláudia já chegava na igreja com o livro assim, ó. Já chegava assim. Já chegava com os dentes. E o dente dela não é nem muito bonito assim, né? Mas ainda assim ela já chegava assim com o livro. E os dois juntos, era um negócio, uma rasgação de seda, não é assim, ó? Não? Que contagiava a ponto de se levantarem contra essa união. E quase desfaz esse casamento. Quase destrói esse casamento. Uma fúria, uma inveja, um ciúme miserável. Não vou citar para não ser antiético, que quase destrói esse casamento. Tem gente, aprenda isso, tem gente que comenta e se alegra com o seu casamento, na visão deles, falido. Tem gente que se alegra quando você está em discórdia com sua esposa. E tem gente, que se entristece quando você e suas esposas estão bem, você e seus maridos estão bem. Tem gente que não suporta. Tem gente que não consegue ser feliz na vida conjugal e nem quer que você também seja. Mas isso não depende de outrem. A pessoa só entra no seu casamento se você der legalidade. Porque maior que qualquer ira, maior que qualquer inveja, maior que qualquer olho grosso, maior que qualquer ambição, é o amor. O próprio apóstolo Paulo fala sobre isso. Maior que tudo isso é o amor. Então, quando vocês estão blindados, como eles estão blindados lá, tentam até separar, mas quanto mais eles cortam, quanto mais eles puxam, mais eles se unem. Porque o que Deus juntou não separa o homem. Então vigia. Vigia em nome de Jesus. Olha o que aconteceu nesse casamento. Se quiser depois ler em casa o capítulo 20 todo, e veja o que aconteceu por causa do capítulo 19 de Juízes. Veja o que aconteceu. Lê em casa o que aconteceu. É bom que você lesse o 18, o 19 e o 20, para você ver o antes, o durante e o depois, de a gente não viver uma vida com Cristo, de a gente não viver uma vida com Deus, de a gente não viver uma vida com relações celestiais e sim com relações humanas. Então vigia, igreja. Teu casamento não é o pior casamento do mundo, tem casamentos piores. Então, enquanto algumas coisas não estão transcorrendo da maneira que nós estamos esperando, vamos ajustar as coisas, né? Deixar a poeira baixar. Se essa mulher deixasse a poeira baixar da confusão que estava dentro da casa dela, e não tivesse essa atitude de sair da sua casa, ficar 4 meses lá, esse homem não teria ido atrás dela, ela não teria sido estuprada, ele não teria cortado, despedaçado ela em 12 pedaços, não haveria grandes guerras de proporções gigantes, pessoas inocentes morreram por causa dessa ação. Então vigie em nome de Jesus.
para que o diabo não roube de você a sua coroa. Vamos ficar de pé, em nome de Jesus?